E aí galera, eu sei que muitos de vocês estão preocupados com as últimas notícias que saíram acerca das vacinas de Oxford, AstraZeneca e da Janssen. A agência europeia se pronunciou afirmando que encontrou uma relação da vacina de Oxford com o surgimento de casos raros de coágulos sanguíneos ligados à trombose. E recentemente o uso da vacina da Janssen foi suspensa nos Estados Unidos para a investigação acerca do aparecimento dos mesmos problemas. Tá, mas o que essas duas vacinas têm em comum? As duas utilizam um vetor de adenovírus como base da vacina para gerar a imunidade desejada. Bom, nesse vídeo vamos analisar o risco que as vacinas de adenovírus têm de causar esse tipo de problema, qual é o nível desse risco e qual vai ser o impacto disso na vacinação. Então é isso. Bora pro vídeo. Olá, meu nome é Adonis, sou bacharel em Biologia e estamos aqui no canal Microscopia e Ciência. Então, como eu falei antes, hoje vamos avaliar qual o risco das vacinas que usam adenovírus em sua composição e tentar entender tudo que foi observado até agora no que diz respeito a esses efeitos colaterais que causam coágulos sanguíneos. Bom, primeiro o fato de que essa reação em comum ela não aconteceu imediatamente após a vacina ser aplicada, mas sim cerca de 2 semanas depois. E também não trata-se de um tipo de trombose comum, trata-se de um tipo muito raro de trombose que pode acometer veias do cérebro, que causa casos trombólicos muito graves e que pode também formar trombos que migram para o pulmão, o que causa embolia pulmonar. Tá, mas qual a razão desse fenômeno raro que está acontecendo após a utilização desse tipo de vacina? Então, a causa para esse problema pode estar relacionada ao método de construção dessa vacina que utiliza o adenovírus como vetor viral, já que isso não foi observado nas outras vacinas, como as vacinas de RNA, como a da Pfizer e da Moderna, e também nas vacinas que utilizam o vírus inativado, como a Coronavac. Para produzir uma vacina tendo o adenovírus como vetor viral, os cientistas selecionam um adenovírus, retiram as informações genéticas que fariam com que esse vírus conseguisse entrar no nosso corpo e se replicar e causar doença, e eles utilizam essa casca, entre aspas, do adenovírus, para inserir informações genéticas referentes à produção da proteína spike de superfície do coronavírus. Então esse vírus entra no nosso corpo com informação para produzir a proteína spike. Essa proteína então é produzida dentro do nosso corpo e o nosso corpo reconhece aquela proteína como agente invasor e produz anticorpos contra essa proteína, o que vai prevenir de uma infecção futura contra o coronavírus real, já que como ele vai ter essa proteína em sua superfície, os anticorpos que foram produzidos com a introdução da vacina vão entrar e neutralizar o coronavírus e impedir que ele entre na célula e se replique. Alguns elementos apontam para uma resposta imune incomum e muito exagerada provocada por essas vacinas. Alguns pesquisadores da Universidade de Greifswald, na Alemanha, publicaram um estudo onde fizeram a correlação com outro mecanismo já conhecido. Os efeitos trombóticos raros observados após a administração dessa vacina, segundo esse estudo, se assemelham muito a uma trombocitopenia induzida por heparina, que é uma reação imunológica grave que gera efeitos trombóticos severos em alguns pacientes que tomam o medicamento da heparina. Então, esses casos raros de tromboses perigosas, que segundo a agência europeia têm relação com o uso da vacina de Oxford, seriam causados por esse mesmo tipo de reação incomum do nosso sistema imunológico em resposta a essas vacinas. Os motivos que explicariam por que isso está acontecendo ainda precisam ser amplamente estudados para serem compreendidos. A vacina russa Sputnik V também utiliza um adenovírus em sua formulação, já está aprovada em mais de 60 países, mas até agora nenhum problema do tipo foi relatado. Tá, mas qual o real risco da pessoa que tomou alguma dessas vacinas desenvolver esse problema?
Então, segundo a agência europeia, foram registrados 222 casos de trombose desse tipo até o dia 4 de abril para 34 milhões de doses administradas nos países da União Europeia e no Reino Unido. Segundo a Agência Europeia de Medicamentos, esses 222 casos de trombose resultaram em 18 mortes, isso considerando os dados disponíveis até o dia 22 de março. No caso da vacina da Janssen, as autoridades dos Estados Unidos identificaram e documentaram 6 casos para cerca de 6,8 milhões de doses que foram administradas, e entre esses 6 casos de trombose, houve uma morte. Aqui no Brasil, segundo nota da Anvisa que foi publicada no dia 7 de abril, foram registrados 47 casos suspeitos de eventos trombólicos, considerando mais de 4 milhões de doses da vacina de Oxford e AstraZeneca que já foram administradas. Na nota, não foi mencionada a ocorrência de nenhuma morte. Tá, mas o que é que tem sido feito em resposta a essas informações? Então, vários países da Europa têm restringido o uso da vacina para pessoas abaixo de 50 a 65 anos. O Reino Unido foi o país que aplicou restrições mais brandas, recomendando apenas que pessoas menores de 30 anos não tomem a vacina. Vale lembrar que esses países têm outras vacinas à disposição, principalmente vacinas da Pfizer e da Moderna. Até agora, a Dinamarca foi o país que aplicou as restrições mais rígidas da vacina da AstraZeneca. Eles restringiram totalmente o uso do imunizante, mas vale destacar também que lá eles estão com a pandemia bem controlada e também possuem outras vacinas à disposição. Aqui no Brasil, a vacina de Oxford foi uma das principais apostas do governo federal, e agora, com o aumento da produção da Fiocruz, ela vai se tornar uma das principais vacinas do nosso Plano Nacional de Imunização, junto com a Coronavac. A Anvisa, nessa mesma nota publicada no dia 7 de abril que eu citei anteriormente, eles determinaram que a fabricante da vacina alterasse a bula do medicamento, incluindo em advertências e precauções esse risco de acontecer esses casos muito raros de trombose. Bom, gente, o que concluímos a partir dessas informações? Então, vimos aqui que os órgãos sanitários e as agências estarão sempre atentos aos possíveis efeitos colaterais das vacinas, e as recomendações de uso das vacinas podem mudar ao longo do tempo. Como ficou claro aqui no vídeo e nos dados que estão disponíveis, tratam-se de eventos muito raros e, principalmente aqui no Brasil, onde vivemos uma pandemia com altíssimos níveis de contágio e com pico de mortes e novos casos, essa vacina torna-se com um custo-benefício muito alto, ainda mais considerando que a própria infecção pelo coronavírus já aumenta em muito a probabilidade de ocorrer vários problemas de saúde, inclusive eventos de trombose. Então o custo-benefício da utilização dessa vacina torna-se muito alto. Como eu falei antes, em vários milhões de doses que foram administradas, tivemos pouquíssimos casos, muitos poucos casos mesmo. Então, devemos lembrar também que aqui no Brasil temos poucas vacinas disponíveis, e essa será uma das vacinas que vamos ter uma disponibilidade maior ao longo dos próximos meses. Então, acho que com certeza ainda vale muito a pena continuar tomando essa vacina, e estaremos aqui sempre atentos a novas informações que surgirem a respeito disso. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe aqui no vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, então se inscrevam aqui no canal para ficarem sempre ligados nos próximos vídeos que eu vou publicar. Aqui eu posto sempre esses vídeos com assuntos atuais da ciência e também aqueles outros vídeos onde eu faço com o uso do microscópio, mostrando para vocês a diversidade enorme de detalhes que existe no mundo microscópio. Então é isso, vejo vocês na próxima, tchau!